Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriela Araújo, sou professora de Biologia. Nós estamos na nossa segunda videoaula de Ecologia e nessa semana nós começaremos a estudar como ocorrem os processos que vão transferir, que vão promover a transferência de matéria e energia nos ecossistemas. Mas como obtemos a energia que necessitamos, tá? Não é só os nossos eletrodomésticos que precisam da energia, tá? Nós seres vivos, todos eles, independente de qual é, precisa de energia também. E nós, vamos obter essa energia, como a maioria de vocês já deve estar pensando, através da alimentação. Aqui eu coloquei um exemplo de uma mulher comendo uma rosquinha, que é um alimento bem doce, cheio de carboidrato. E aqui, entre outros nutrientes que vai ter, eu coloquei a glicose. Lembrando que existe três grupos de nutrientes na nossa alimentação que vão estar lá presentes, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. E a gente já estudou isso lá no primeiro e segundo bimestre, tá? Aqui é só um exemplo da glicose. Mas por que a gente precisa comer, tá? Nessas moléculas que a gente come, que estão nos alimentos, tem energia armazenada. E o nosso corpo, dentro de uma organela lá que a gente estudou no terceiro bimestre chamado mitocôndria, lá dentro ocorre a quebra dessas ligações, vai formar gás carbônico e água, e quando vai quebrando essa molécula inteira, isso vai nos fornecer energia, tá? Por isso a gente precisa comer diariamente, para que a gente tenha energia. Mas e no caso da matéria, tá, gente? Matéria, primeiro, para quem não vai lembrar o que é isso, a gente estuda em ciências, talvez vocês estejam vendo em química também. Matéria é qualquer coisa, tudo que existe que tem algum peso, que ocupa algum espacinho, pode ser uma coisa microscópica, mas se ocupa um lugar no espaço e pesa alguma coisa, por menor que seja esse peso, a gente chama de matéria, tá? Então, todos os seres vivos são formados por matéria, e eles precisam de matéria para crescer. E a gente vai obter essa matéria também da alimentação, tá? A alimentação tem os átomos, tem as moléculas, isso aqui já é matéria. E isso traz junto a energia de que nós precisamos, tá? Aí isso se acumula no nosso corpo. Além de nos dar energia, o que a gente come também fica, o que a gente não usar como energia, vai ser feito para formar os nossos tecidos, para fazer a gente crescer, tá certo? No caso, se a gente comer demais, isso aqui vira isso aqui, tá? Que são gorduras. E aí se acumula sobre a nossa pele, principalmente na barriguinha, né? Mas de onde vem, as moléculas dos alimentos que nós consumimos, né? No caso aqui a gente tem a glicose, que tá aqui nessa rosquinha. Usando isso como exemplo, a maior parte da glicose, ela vai vir da farinha de trigo, que vem do trigo. Mas pensem comigo, o trigo não come, ao contrário de nós seres humanos. Então, de onde as plantas, tais como o trigo e outras, vão conseguir obter a matéria e a energia que elas precisam, De onde? E é isso que a gente vai começar a responder agora. Então, para que a gente consiga entender bem, como os seres vivos obtêm sua matéria e energia, dentro dos estudos de ecologia, que é o que a gente está estudando agora, a gente classifica todos os seres vivos que existem em três grupos, que são produtores, consumidores e decompositores. Então, qualquer espécie que existe, ou ela vai ser produtor, ou vai ser consumidor, ou vai ser decompositor. E é isso que a gente vai começar a ver melhor agora. Então, nós vamos começar aqui com os produtores. Produtor já está dizendo, são os seres que conseguem produzir. Tá? São justamente eles que vão introduzir a matéria e a energia dentro dos ecossistemas, já que eles são capazes de produzir nutrientes orgânicos. Nutrientes orgânicos são aqueles que eu falei lá no primeiro e segundo bimestre, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, também as vitaminas, que vão estar presentes nos alimentos e que vão passar ao longo do ecossistema, E eles conseguem fazer isso através de dois processos bem interessantes, que são reações químicas, que vocês também estudam, em biologia. Nós não vamos estudar por enquanto, que é a fotossíntese e a quimiossíntese, Então, esses seres conseguem fazer isso. E quando eles fazem isso, aqui eu vou falar logo da fotossíntese, que é o mais importante, A maior parte do alimento que a gente tem, tanto para nós seres humanos quanto para outros seres vivos, vai vir desse processo aqui, tá? Então, o processo, aqui tem uma planta representada,
Mas não apenas as plantas, como vários tipos de seres vivos que têm coloração verde, então um pigmentozinho chamado clorofila, eles conseguem fazer fotossíntese. Como é isso, tá, gente? Fotossíntese é um processo em que esses seres vivos, né, como é o caso das plantas, utilizam a energia que vem do sol, tá? Essa energia da luz faz com que moléculas que estão no ar de gás carbônico e moléculas que vêm pela raiz, que são de água, né, chegam até as folhas. Então, nas folhas, dentro de uma organelazinha chamada cloroplástico, que eu também já falei para vocês lá no terceiro bimestre, então ele junta essas duas moléculas aqui, ó, e forma a glicose. Se vocês prestarem atenção, ó, a glicose tem carbono, hidrogênio e oxigênio. O gás carbônico, como o nome está dizendo, tem o carbono, né? Tem também o oxigênio, e a água tem o hidrogênio, né? Então, nesse processo forma a glicose e ainda sobra oxigênio, que é o O2, que é justamente o ar que a gente respira, tá? Então, se não existissem plantas, nem seres fotossintetizantes, né, que são os que fazem fotossíntese, nosso ar acabaria e todos os seres vivos, né, acabariam morrendo por falta de oxigênio, tá? Pelo menos quase todos, porque quase todos os seres vivos precisam de oxigênio para respirar. Então, quem que faz a fotossíntese? Não é só planta, tá? Como eu falei. Na água, a gente vai ter as microalgas, que também fazem fotossíntese. Eu estudei elas boa parte da minha vida, são lindas. Isso aqui que vocês estão vendo, quando a gente olha no microscópio, é possível ver, são belíssimas as microalgas. Elas fazem fotossíntese, né? E vão servir de alimento para outros seres microscópicos que existem lá na água. Temos também as macroalgas, que são as macro de grande, né? Então, são as algas que dá para ver, que, né, aquele sargaço que a gente vê na praia, né? Quase toda praia tem umas algas, então vocês sabem o que é. E temos também plantas pequenas, mesmo que a gente nem acha que é planta, tipo essas aqui são musgos, elas conseguem fazer fotossíntese, tá? Então, são seres produtores. Tudo isso aqui são seres produtores. Mas além da fotossíntese, nós também temos a quimiossíntese, que serve para produzir esses nutrientes orgânicos, tá? Aqui está representado como que ocorre de uma forma bem semelhante à fotossíntese. A gente vai ter a junção de moléculas de gás carbônico com água para formar a glicose e outras substâncias orgânicas. Só que a energia que vai ser necessária, que vai ser incorporada nessas substâncias orgânicas e vai passar para a gente através das cadeias alimentares, essa energia não vai vir do sol, tá? Da luz do sol, como é o caso da fotossíntese, mas sim de reações químicas. Daí o nome quimiossíntese, químio, né? Vem de química. Então, vai vir de alguma reação química entre algumas substâncias inorgânicas. Substâncias inorgânicas são as substâncias que existem naturalmente no meio ambiente, tá? Tipo, gás carbônico é uma substância inorgânica, minerais em geral, substâncias que têm minerais. Então, elas vão fornecer, por um processo de oxidação, a energia que vai ser usada para fazer essa junção de gás carbônico com água para formar as substâncias orgânicas. Então, a gente tem 3 grupos de organismos que conseguem fazer quimiossíntese, né? 3 grupos de bactérias. Só quem consegue fazer quimiossíntese são algumas bactérias, nem todas fazem, tá? Mas as que conseguem, já vou adiantar aqui um pouco esse assunto, que provavelmente a gente não vai conseguir estudar esse ano, e ele é um assunto importante, mas vão aprendendo aí, tá? Quem faz quimiossíntese são esses 3 grupos. As ferrobactérias, como o nome diz, a substância inorgânica que ela usa para fornecer energia vem do ferro. Às vezes, algumas tubulações, mesmo no escuro, você consegue encontrar umas colônias. Aqui não é cada coisinha dessa uma bactéria, tá? São colônias de bactérias que usam esse ferro para fazer quimiossíntese. Temos também as sulfobactérias, essas são as mais interessantes. Elas usam sulfo, tem a ver com enxofre, tá? Então, elas usam produtos que têm enxofre em sua composição. Elas são encontradas, por exemplo, há algum tempo se sabe disso, lá no fundo do oceano, em zonas muito escuras onde não chega a luz. Então, se não chega a luz, não tinha como ter cadeia alimentar, porque não tinha como ter produtor. Mas foi descoberto que elas conseguem usar energia que vem em substâncias que têm enxofre
e conseguem fazer quimiossíntese, tá? Então, são bactérias quimiosintetizantes que tem lá nas profundezas dos oceanos, em regiões escuras, que conseguem fazer a quimiossíntese, né? Então, elas são produtores também. E temos ainda as nitrobactérias, que também costumam cair em Enem. Essas aqui também são bem importantes, porque elas participam do ciclo do nitrogênio, né? Elas usam produtos que têm nitrogênio para fazer a sua quimiossíntese, né? Para fazer seu alimento. Um caso bem interessante é o caso de algumas leguminosas, né? Por exemplo, feijão, plantas que têm vagem, né? Às vezes elas têm essas bolinhas na sua raiz. Essas bolinhas, cada bolinha dessa não é uma bactéria, mas é uma colônia de nitrobactérias que conseguem usar produtos com nitrogênio que tem no solo para produzir seu próprio alimento, tá? Se tu pensar, tá lá no escuro e elas conseguem produzir o próprio alimento delas e são super importantes para o ambiente. A outra coisa que vale ressaltar é que todos os produtores em ecologia, eles também podem ser chamados de autótrofos ou autotróficos, pode aparecer esses dois nomes. Auto quer dizer por si mesmo, né? Auto, tipo, autoestima, estima por si mesmo, tá? E tróficos tem a ver com alimentação. Por quê? Porque eles conseguem sozinhos, por si mesmo, produzir seu alimento. Agora vamos para o segundo grupo, que são os consumidores. Consumidores, o próprio nome está dizendo, né? Vem de consumir, porque são aqueles seres vivos que não conseguem produzir seu próprio alimento, então eles precisam se alimentar de outros seres vivos ou de parte, destaco aqui, de parte deles, tá? Às vezes não precisa matar para comer. Às vezes só se alimenta de uma partezinha já é suficiente. E esses consumidores, existem vários tipos de consumidores, que inclusive essas palavrinhas é importante vocês irem lembrando, algumas provavelmente vocês já conhecem. Então existem vários tipos de acordo com o que eles comem, tá? Eu coloquei os mais importantes, que são os herbívoros. Herbívoros são os que se alimentam de vegetais, tá? Entre os vegetais a gente vai considerar plantas e as algas também. Aí eu coloquei 3 exemplos aqui. Essa lagarta, como vocês estão vendo, ela não consegue comer a planta toda, tá? Ela tá comendo uma parte significativa da folha, mas comeu parte da folha. Provavelmente ela não vai matar, a não ser que sejam muitas lagartas, não vai matar essa planta. Eu coloquei aqui o exemplo da girafa, que também é um ser herbívoro e que se alimenta de folhas também. Às vezes pode ser o fruto, tá? Não necessariamente folha, mas desde que seja uma parte de alguma planta ou de uma alga, a gente vai considerar herbívoro. E coloquei que existem também seres microscópicos herbívoros, tá? Então, aqui no caso é um fungo que causa uma doença chamada ferrugem nas plantas. Você vê que as folhas parece que estão enferrujando. Então, eles também estão se alimentando dessa planta. Eles são parasitas, eles causam uma doença que pode matar a planta. Não necessariamente mata, mas pode matar, tá? E eles estão se alimentando de planta, então por isso eles são considerados herbívoros. Temos também os carnívoros, né, que é o contrário de herbívoros, são os que se alimentam de animais, né, carne, que no caso são de qualquer tipo de animal. Que eu coloquei um sapo, né, esse absurdo, comendo um morcego. A gente pensa que sapo só come inseto, mas eles conseguem comer até coisas bem maiores, como esse caso aqui, que foi flagrado. Coloquei o caso do mosquito, tá? Então, a gente mesmo, nós seres humanos, servimos de alimento sem nem perceber, para seres carnívoros, que são os mosquitos fêmeas, tá? Como o caso aqui desse mosquito fêmea da dengue, que vem picar a gente e acaba se alimentando, e esse alimento serve para os filhotes, né, que vão ser produzidos. E coloquei um outro exemplo aqui só para ressaltar, tá, gente? Aqui eu coloquei bactérias que tem aqui no nosso pulmão. Então, tem essas bactérias oportunistas, né? Elas ficam lá no pulmão, principalmente se a pessoa tem um resfriado, alguma coisa assim, não se cura bem, um vírus. Aí, até o coronavírus mesmo, às vezes o coronavírus não mata por si só, mas aí ele faz com que cheguem bactérias, daí o médico passa antibiótico para evitar que isso aconteça. Aí fica essas bactérias que causam pneumonia e a pessoa morre de pneumonia, tá? Pode acontecer isso. Então, são seres carnívoros, né? São parasitas, porque causam doenças, tanto aqui essas bactérias, fungos, tipo um fungo de pele, um fungo que causa micose, qualquer ser vivo, bactéria, fungo, protozoário, que causa alguma doença na gente, é um tipo de ser carnívoro e, por consequência, a gente considera eles como consumidores, tá? Então, parasitas,
como esse caso e esse aqui, também são exemplos de seres consumidores, não importa se são herbívoros ou se são carnívoros. Temos ainda os onívoros, é o caso de nós seres humanos, tá? Ono quer dizer tudo. Então, são os seres que se alimentam tanto de coisas de origem vegetal quanto animal. É o caso do porco, tá? É o caso do lobo-guará. O lobo-guará é exceção. Quando você coloca onívoros, aparece bastante foto dele, né? Que é aquele lobinho que eu já falei na semana passada, que tem lá no Cerrado, porque ele come carne, que nem todos os lobos, os cachorros, eles formam um grupo biológico, né? Eles geralmente comem carne, só que no caso desse lobo-guará, além de carne, ele come uma plantinha chamada lobeira, ó, lobeira porque vem de lobo. Aí ele é considerado onívoro, tá? E claro, nós seres humanos, ó, se você ver esse cara comendo esse mega sanduíche aí, ó, tem planta, tem carne misturada, tem tudo que tu pensar aqui, tá? Então, nós seres humanos, além de vários outros seres vivos, desde que comam tanto produtos de origem vegetal quanto animal, vão ser considerados seres onívoros. E por fim, eu botei essa palavrinha aqui, isso aqui é mais difícil de vocês verem nos livros, mas que também é importante, eu já vi questão do Enem cair sobre isso, que são os detritívoros. E aqui tá uma grande dúvida que muita gente se confunde, inclusive eu demorei a entender, tive que pesquisar um pouco para entender. Então eu vou esclarecer direitinho para vocês. Detritívoros são os seres que se alimentam de coisas mortas, tá? Mas eles não fazem a decomposição. Eles são seres consumidores, precisam se alimentar de outros seres vivos, só que esses seres vivos aqui que eles vão se alimentar já estarão mortos, mas eles não conseguem fazer o processo de decomposição, tá? Então, eles são considerados detritívoros. É o caso, por exemplo, do cupim, que tem lá na porta de vocês. Na minha casa aqui tá cheinho. Então, esse cupim vai se alimentar de madeira morta. A madeira era uma planta, né, que é a parte morta. Então, ele se alimenta disso. Só que ele não consegue fazer a decomposição da madeira, tá? Eles apenas usam ela de alimento. É o caso da minhoca também, que se alimenta de matéria orgânica, tanto animal quanto vegetal, que tem lá no solo e acaba ajudando bastante na fertilidade. E temos também o caso, que esse é o caso que gera mais confusão nas pessoas, nos alunos, que é o caso dos urubus, dos abutres, de alguns animais, até mesmo a hiena, que eles se alimentam de bichos mortos, tá? Mas, ó, como dá pra ver, eles estão comendo coisa morta, mas eles não conseguem fazer o processo de decomposição. Quem faz isso é o próximo grupo que a gente vai estudar, que são os decompositores. E lembrando aqui que os consumidores já são chamados de heterótrofos, não são autótrofos como as plantas, são heterótrofos. Hétero vem de diferente, né? Por quê? Porque eles se alimentam de uma forma diferente, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Chegamos então aqui nos decompositores, nosso último grupo. O próprio nome já está dizendo também, né? São os que fazem decomposição. Mas o que vocês precisam entender bem é o que de fato é a decomposição, para não confundir decompositor com detritívoro, que é o que eu falei antes, né, no slide anterior. Então, os decompositores são os seres vivos, né? Geralmente são seres microscópicos. São fungos e bactérias, né, microscópicos que conseguem decompor a matéria orgânica e devolver seus componentes para a natureza, tá? Então, aqui a gente tem um processo de decomposição sendo representado. Na decomposição, tudo que era ser vivo, já morreu, mas era ser vivo. Então, aqui a gente vai considerar frutas, animais mortos, parte de animais, dejetos, enfim. Qualquer coisa que já fez parte de um ser vivo que morreu, ou parte dele, né, vai sofrer esse processo de decomposição. Aqui está sendo representado, no caso, uma maçã, a gente vê elas ficando apodrecendo, né, inclusive gera esse cheiro de podre, esse processo, por causa de alguns gases. E aqui tá cheio de fungos, ó, isso branco que vocês estão vendo são fungos, também bactérias. Aí, o mais importante para vocês saberem diferenciar é que esse processo faz com que os nutrientes aqui, né, os compostos orgânicos, voltem a ser compostos inorgânicos, que nesse caso aqui vão passar para o solo e vão poder ser reaproveitados pelas plantas, né, enfim.
Então, esses compostos aqui, os nutrientes, eles deixam de ser matéria orgânica, deixam de ser nutriente orgânico e passam a ser substâncias inorgânicas que podem ser reaproveitadas. Então, a decomposição é muito importante, primeiramente porque evita o acúmulo de restos e dejetos no meio ambiente. Então, nem dá para imaginar como o mundo seria se não existissem esses seres decompositores. Ia ser um grande lixo, tá? Lixo, só lixo de coisa viva, tá? Então, resto de animal que nunca foi decomposto, dejetos, enfim, tudo misturado, seria uma bagunça. Então, os decompositores, né, a decomposição permite essa reciclagem da matéria para que a matéria possa ser reutilizada zilhões de vezes, tá bom? E também, como eu já falei, fornece os compostos necessários, nesse caso, os compostos inorgânicos, né, tais como gás carbônico, sais minerais, que são necessários ao desenvolvimento dos produtores, tá? Então, volta lá para o início da cadeia alimentar. E outra coisa que é importante frisar é que esse processo de decomposição é realizado apenas por 2 grupos de seres vivos, né? Algumas espécies de fungos e de bactérias vão conseguir fazer a decomposição. Os demais tipos de seres vivos, animais, plantas, protistas, eles não conseguem fazer esse processo de decomposição. Então, no máximo, se eles se alimentam de matéria orgânica morta, eles vão ser detritívoros, né? Se for desses outros grupos, animais, plantas e fungos, não vão ser decompositores. Decompositor é apenas algumas espécies de fungos e de bactérias. Aqui eu destaco os cogumelos, né? São um grupo de fungos. Eles também são decompositores, tá? Só que ao contrário da maioria dos decompositores que são seres microscópicos, ou seja, que só dá para ver no microscópio, a gente consegue ver facilmente a olho nu, tá? Mas eles fazem, de fato, a decomposição da matéria. Estão crescendo aqui, por exemplo, sobre esse tronco morto. Então, eles vão degradando essa madeira e vão devolvendo os componentes inorgânicos que tinham nela, tá? Tanto para o ar, como o gás carbônico, quanto os sais minerais que existiam nessa madeira. Então, eles fazem, de fato, a decomposição e são considerados decompositores. E eu destaco também que, assim como os consumidores, os decompositores também em ecologia são chamados de heterótrofos ou heterotróficos, né? Como eu falei, são os que se alimentam de algo diferente, ou seja, são os que não são capazes de fazer seu próprio alimento, que nem as plantas, né? Que são, no caso, autotróficos. Então, muito obrigada a todos vocês que assistiram essa videoaula até aqui. Peço que apertem curtir para valorizar o nosso canal. E faço uma observação aqui para os alunos, né, meus alunos de biologia, que não esqueçam de responder a lista de presença. Dessa vez, a lista de presença está um pouco diferente. Eu tirei uma foto aqui para vocês verem, está bem diferente. Não são várias questões de múltipla escolha, mas é apenas uma questão com vários exemplos de múltipla escolha, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ver que na questão diz que tanto as bactérias como fungos, eles podem ser produtores, consumidores ou decompositores. Isso vai depender da espécie, tá? Então, vocês vão prestar atenção aqui como explica a questão, o que é que eles estão se alimentando, como que é. E aí, vocês vão marcar aqui, dependendo do exemplo, eu vou até dar a primeira resposta aqui para vocês, né? Para facilitar. Bactérias oportunistas que infectam pulmões e causam pneumonia. Então, como eu falei, bactérias oportunistas, qualquer ser vivo que causa doença, ou seja, que é parasita, eles são consumidores, porque estão se alimentando de outro ser vivo, tá? Então, nesse caso aqui é consumidor. Aí vocês vão ver aqui, ó, bactéria quimiosintetizantes que vivem nas profundezas do oceano. Então, pega aí, ó, quimiosintetizante. Quem que é quimiosintetizante? Aí vocês vão marcar se é produtor, consumidor ou decompositor. O mesmo para os outros exemplos, tá bom? Então, é parecido, cada questãozinha dessa vale um ponto. E é isso aí, espero que vocês consigam fazer. Se não aparecer a palavra decompositor, aqui nesse meu caso não apareceu, vocês façam um pouquinho para cá e marcam no terceiro quadradinho, tá bom? Mais dúvidas é só me perguntar através do meu zap, beleza? Boa semana para todos, fiquem com Deus, tchau, tchau!